Olá, seja bem-vindo à Escola do Conhecimento e estamos dando continuidade à nossa temática sobre a sabedoria a partir dos provérbios de Salomão. Lembrando que os provérbios agora são provérbios variados. Vamos iniciar. Toda a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas mãos. O que anda na sinceridade teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos despreza-o. Na boca do tolo está a vara da soberba, mas os lábios do sábio preservá-lo-ão. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheita. A testemunha verdadeira não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentira. O escarnecedor busca sabedoria e não a acha, mas o prudente, conhecimento é fácil. Vai-te à presença do homem sensato, e nele não divisarás os lábios do conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estultícia dos tolos é enganador. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. O coração conhece a sua própria amargura e o estranho não se entremeterá na sua alegria. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Dos seus caminhos se fartará o infiel de coração, mas o homem bom se fartará de si mesmo. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo encoleriza-se e dá-se por seguro. Os simples herdarão a estultícia, mas os prudentes se coroarão de conhecimento. Os maus inclinam-se perante a face dos bons, e os ímpios diante das portas do justo. O pobre é aborrecido até do companheiro, mas os amigos dos ricos são muitos. O que despreza ao seu companheiro peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Porventura não erram os que praticam mal, mas beneficência e fidelidade haverá para os que praticam bem. Em todo o trabalho, aproveito, mas a palavra dos lábios só encaminha para a pobreza. A coroa dos sábios é a sua riqueza, a estultícia dos tolos é só estultícia. A testemunha verdadeira livra as almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. No temor do Senhor há firme confiança, e nele será um refúgio para seus filhos. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Na multidão do povo está a magnificência do rei, mas na falta do povo, a perturbação do príncipe. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipita, exalta a loucura. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra-o. Pela sua malícia será lançado fora o ímpio, mas o justo até na sua morte tem esperança. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior do tolo se conhece. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. O rei tem seu contentamento no servo prudente, mas sobre o seu processo indignamente cairá o seu furor. E aqui vamos aos nossos comentários. A gente percebe nessa leitura que tem algumas palavras que não são as nossas palavras conhecidas dos tempos atuais, mas a gente compreende, a gente tem um entendimento delas a partir quando ele traz a versão algo é assim ou não é assim. Se isso for assim, ou ao contrário, assim. Então, ele está o tempo inteiro nos mostrando
os dois lados da moeda, né? Então, é bem claro que, mesmo quando a gente não entende exatamente aquela palavrinha que é colocada, fica fácil entendê-la quando a gente tem o inverso dela, né? Ver o outro lado da moeda. Então, aqui a gente tem uma coisa bem interessante, né? No coração do prudente repousa a sabedoria. E aí a gente vê o outro lado, mas o que há de interior dos tolos se conhece. Mas o que há no interior dos tolos se conhece. No coração do prudente, então a gente está vendo o prudente, aqui dois personagens, o prudente e o tolo. Dentro daquela linha de personagens que a gente vem destrinchando ao longo desse caminho. O prudente, né, ele está dentro da qualidade do sábio, aquele que tem prudência, que tem cuidado na execução de suas ações, observa mais, está mais atento, sabe que tem que pisar o chão com certo cuidado, não pisar o chão assim, atordoado, sem perceber onde está pisando. Isso se refere ao contrário do tolo, né? O tolo sai algo que ele vê na frente, ele não olha para o chão, ele vai a toda velocidade e está mais preocupado com o que está à frente, não com o caminho que vai percorrer para chegar até ali. Então, aí está a diferença entre um e o outro. O prudente, a gente vê que ele repousa na sabedoria, porque ele tem prudência, porque ele tem sabedoria, né? Já o tolo, que é um dos personagens que a gente traz aqui, a gente traz o ímpio e traz o tolo. O ímpio é aquele que sabe exatamente o que está fazendo. E ele sempre tem mais vocação para coisas desagradáveis e para maldade. E o tolo não, o tolo ele segue aquilo que ele acha que é o certo, mas ele não para pensar o que é o certo. Então isso fica com muita clareza para a gente se ver em que personagem nós estamos e que a gente tenha um pouco mais desse despertar. Eu acho que isso é o mais importante de todo esse conteúdo dos provérbios, e o que eu percebo nas leituras é exatamente isso. É sempre a preocupação em você conseguir entender os perfis e que perfil você está, né? Em que perfil você se encontra. E aqui ele vem continuando, eu vou trazer mais algum conteúdo aqui do que foi falado. Vamos lá. A coroa dos sábios é a sua riqueza, né? Então, assim, a coroa não é a coroa que bota na cabeça, não é o objeto material, mas a sua inteligência é muito mais importante, né? É uma coroa que nem é vista, mas ao mesmo tempo ela reluz, porque ela é a pessoa, né? A própria pessoa. E aí ele diz, a coroa dos sábios é a sua riqueza, a estutícia dos tolos é só estutícia. E a gente diz, o que é estutícia? Mas está muito claro. É só você olhar para cima que a gente está falando do sábio, né? Que tem como coroa a riqueza, e o tolo é o tolo por ser o tolo, simples assim, né? Então, a estutícia do tolo só é estutícia. Então, essa forma de ser completamente desatenta faz parte da estutícia, né? De ser uma pessoa levada, né? Sem parâmetros para definir o que é certo e o que é errado. Então, e aí a pergunta hoje é: onde eu estou? Onde eu me enquadro nesses perfis? E não significa que você vai ser sempre um perfil de sabedoria, porque de repente você tem toda a sabedoria, mas você cai sim. Qualquer um pode cair. Pode estar no papel do prudente, mas de repente uma armadilha o faz seu tolo, né? Mas a questão é que esse prudente, ele vai se perceber como tolo e ele consegue dar o passo acima novamente, né? E ter o cuidado para não se defrontar com o ímpio, e como ele vai lidar com o ímpio. E não virar o próprio ímpio, né? Então, nós temos o livre-arbítrio e podemos estar migrando de uma frequência para outra, que é de uma posição para outra, né? De um tolo, ao mesmo tempo subir para o ímpio, e daqui a pouco virar o próprio sábio. Então, esse é o viver, né? O experienciar, né? E aí você fazer as escolhas a partir daquilo que você experiencia e percebe, e se engrandece, e aprende,
E aí sim você vai dizer, eu posso usar da sabedoria sim, porque eu compreendo o que é a sabedoria e compreendo aonde ela pode me levar. É bem isso. E o Deus, que aqui a gente tem um trecho onde a gente fala sobre ele, o temor do Senhor é a fonte de vida. Então, ter esse Deus, essa fonte de vida, que é a sua própria vida, é a fonte que liga você à verdadeira fonte divina, criadora de tudo, né? Ao grande criador de tudo. Então, é sempre buscar andar por esse caminho e conseguir compreender que não é só sobre provérbios de isso é bom, isso é ruim. Não! Por trás dos provérbios tem muita sabedoria, sim. E é sobre essa sabedoria que a gente está penetrando nesse momento. Espero que isso esteja fazendo efeito também para vocês, como está fazendo para mim. É isso, eu sou Sandra Luz, sou criadora da Escola do Conhecimento, com o objetivo de que não só eu tenha acesso ao conhecimento, mas todos vocês, e que sejam portas para mudança na vida de vocês, para crescimento, para prosperidade, para tudo que vocês desejarem, porque vocês vão ter sempre domínio sobre o conhecimento e os passos para chegar onde vocês quiserem, né? E sempre buscando ser o mais prudente, o mais sábio, e não entrar no campo de ser um tolo ou de enveredar para o caminho dos ímpios, porque esses caminhos já estão decretados. Qual é o caminho, né? Então, é isso, e até o próximo encontro, com muita gratidão pela presença de cada um de vocês que estão participando aqui comigo dessas leituras, e compartilhem, e façam isso, a vida de vocês, né? Levar conhecimento para outras pessoas. Falem sobre o que vocês escutaram aqui, convidem pessoas para virem para aqui também, e é isso, até o próximo encontro.